É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bom dia a todos em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que Ele nos abençoe em mais este dia. Bem, esta é uma pergunta dirigida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelos fariseus. São Mateus, capítulo 19, verso 3 a seguir. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Bem, paremos aqui neste verso 3 só por um minuto. Eles estavam experimentando a Jesus, como sempre faziam, quando lhes dirigia alguma pergunta. É lícito? Bem, eles queriam se baseavam-se em Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4. Eles consideravam somente aquilo sobre o divórcio. Agora, a resposta de Jesus, ela transcendeu a este debate de Deuteronômio e retornou à ordem da criação de Deus. Então Jesus considerou o divórcio como um fundamento de ordem criada por Deus e da natureza do casamento. Então Jesus responde: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então Jesus voltou ao princípio, antes da queda, porque Jesus veio para restaurar tudo. O restaurador é Jesus. Hoje, o restaurador é Jesus. Não um homem titulado profeta de século XX. Não, isso é uma coisa infâmia. Jesus restaurou. Ele é realmente o restaurador para hoje, para as vidas, para os lares, para os homens, para as mulheres. Então ele continua: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim no princípio. E nós devemos voltar ao que era o princípio, a ordem. A lei veio muito depois, as ordenanças veio muito depois, mas Jesus ele veio para colocar o homem não mais dependente daquilo lá, da lei, mas ser como era no princípio. Agora, por causa da dureza do coração deles, é que Moisés permitiu repudiar a mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus, continuando no seu discurso, ele diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, outras versões diz por fornicação, outras por adultério, de qualquer forma está relacionado a uma relação sexual ilícita, que não é com o seu marido. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Agora, vejam bem a diferença de Jesus com estas pessoas que se dizem, esta pessoa que se diz um profeta do século XX. Ele teve o descabimento de dizer que
Se uma mulher cortar o cabelo, o homem deve repudiar aquela mulher, dar-lhe carta de divórcio. Ele acha que ele é maior do que Jesus, gente. Vocês não enxergam isso? Jesus diz que é somente por causa de adultério. Ele vem e acrescenta da sua própria mente corrompida, dizendo que precisa, se o homem cortar o cabelo. Então ele vai fazer uma fábrica de adúlteros e adúlteras. Um homem novo, a mulher corta o cabelo, ele a repudia. Aí ele vem e diz, mas tem que ficar solteiro. Aonde que ele arrumou que a mulher cortar o cabelo, o marido pode repudiar ela? Não foi na sua própria mente? Então se enquadra novamente em Apocalipse 22, acrescentando coisas à palavra. Mas as únicas palavras que não vão passar são as de Jesus. A de qualquer homem vai passar. Então você deve anotar essas coisas e ver o que você faz. Você está repudiando Jesus para ficar com um homem titulado profeta? É um peso que ele quer jogar, parecendo que era contra totalmente as mulheres. Agora, Jesus instituiu isto aqui, que comete adultério. A não ser por isso? E o que casar com aquela mulher repudiada comete adultério. Agora vamos lá em Deuteronômio, capítulo 24. Vamos ver o que diz sobre o divórcio lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado essa coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, vejam bem que a mulher poderia casar com outro homem naquele dia, mas não era porque ela tinha cometido adultério. Porque se ela tivesse cometido adultério, ela não poderia casar, ela deveria ser apedrejada. E se casar com outro homem, e se este homem também, se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, então veja bem, a segunda vez, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este homem, note bem isto, como era. E se este homem vier a morrer, então ela é uma viúva, ela estaria livre? Sim. Continuemos. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Então ela já teria pertencido a outro homem. Então aquele primeiro marido que a despediu com a carta de divórcio não poderia tomá-la outra vez para ser sua mulher, seria abominação perante o Senhor. Então ele deu a carta de divórcio, se arrependeu, e eu acho que me enganei, agora ela foi repudiada outra vez pelo outro, então eu vou torná-la como esposa. Negativo, ele não poderia fazer aquilo. Por isso é que São Paulo diz que se separassem, deveriam reconciliar com seu esposo e ele com a sua esposa. Não tomar uma segunda esposa, a não ser em caso de adultério. Agora, você repudia a sua esposa porque um homem diz que se ela cortar o cabelo. Então o homem, e que Deus vai honrar este homem que assim o fizer. Isso é uma incoerência com as Escrituras. Como Deus vai honrar um homem que está agindo contra a palavra de Deus? E ele vai ficar solteiro o resto da sua vida? Porque o dia que ele contrair um outro casamento com outra mulher, ele está cometendo adultério. E a mulher também estará cometendo adultério. E aquele homem que casar com aquela mulher estará cometendo adultério. É o que Jesus está dizendo-nos em Mateus capítulo 19. Agora sigamos um pouquinho mais no verso 10. Disseram-lhe os discípulos de Jesus disseram:
Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. É difícil? Eles acharam pesado. Eu casei com a mulher, eu vou ter que viver com ela agora sempre. Bom, você ama o Senhor? Jesus disse: vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando. Você vai provar o amor que você tem a Jesus quando você honrar e obedecer às palavras de Jesus. Se você não honra, não obedece, automaticamente você está dizendo: ah, Jesus, eu não tenho nada contigo. É duro a maneira que eu estou dizendo, mas é a realidade. Não adianta a gente tentar fingir, esconder algumas coisas, tapar o sol pela peneira. Eles falam assim: tapar o sol com a peneira. Adúlteros e adúlteras. Tiago usou essa linguagem. Porque você está se tornando então agora amigo do mundo e inimigo de Deus. Quando você desobedece a Deus, automaticamente você vai seguir os ditames de quem? De um homem, do mundo. Ah, mas ela não cuida das crianças. Ah, mas ela não limpa a casa. Ela não é aquilo que eu pensei. Bom, os discípulos acharam pesado. Então Jesus completa a sua resposta dizendo: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Jesus não disse: não, tudo bem, vocês são meus discípulos, então eu vou maneirar as coisas para vocês. Eu vou dar um tratamento excepcional para vocês. Vocês não terão que cumprir isto aqui. Eu sou o vosso Senhor, eu sou o vosso Salvador, então eu vou abrir uma exceção para vocês, discípulos. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente disse: nem todos são aptos para receber este conselho. Então você acha difícil? Fique solteiro. Você acha difícil? Vai repudiar a sua esposa porque ela cortou o cabelo? Se castre. Ou você vai entrar em adultério porque um homem diz que você tem direito a repudiá-la. Mas ele também diz: você não pode casar outra vez. O mesmo que diz que você pode repudiá-la contra a palavra de Deus, diz que você não pode casar de novo. Então ele está fazendo uma fábrica de adúlteros e adúlteras, que ela não vai ficar só, o homem que a repudiou não vai ficar só, então vai ser uma cadeia de adultérios na terra. Se for obedecer, a menos que ela também renuncie todos os seus desejos, repudiada, ainda nova, porque cortou o cabelo, não prostituiu, e o homem também vai ficar solteiro. Ou ficar torcendo, arrumando algum buraco para jogá-la dentro, para que ela caia, para que ele possa dizer: ah, ela caiu para casar. Vai enganar-se a si mesmo, enganar os ministros e estar vivendo em adultério do mesmo jeito. Então é sério esse assunto, porque as falsas doutrinas, os falsos ensinadores torcem as escrituras e jogam as pessoas em dificuldade. Nós devemos ser coerentes com a Bíblia. Eu não posso dizer algo que a Bíblia não diz. Eu não posso ensinar algo que a Bíblia não ensina. Então este ensino aí, ele é maléfico, porque ele é contrário às Escrituras. Então ele é anticristo. É um profeta do ensino anti-palavra, anticristo. Jesus deixou estabelecido o único meio pelo qual o homem poderia repudiar a sua esposa e casar-se outra vez. Então não existe meio termo, segundo modo, uma exceção. Agora, no Velho Testamento, lá como já lemos em Deuteronômio 24, aquele homem poderia, como diz aqui, eles disseram, por qualquer motivo? Sim, eles podiam. Achou ela feia depois, achou que ela não era como ele pensou, dá-lhe carta de divórcio. E se ele arrependesse depois,
e quisesse casar-se com ela outra vez, desde que ela não tivesse contraído um outro casamento, ele poderia. Mas quando Jesus veio, ele trouxe o original. Aí então você pode usar aquela palavra. O original não pode ser desoriginado. O original não se desoriginaliza. Agora, Jesus é o original, o resto é cópia. Esta Bíblia é original, o resto é cópia. É a Bíblia fulana de tal. Agora tem aí, cada sistema de seita vai ter uma Bíblia própria para justificar os seus erros ou a sua doutrina, né? Será que a doutrina, a Bíblia, William Branham, vai torcer as Escrituras também? Ou é apenas para dizer que tem uma Bíblia com o nome de William Branham? Porque tem a Bíblia Codex aí, que diz que é a verdade. Tem a Bíblia dos Mormons, que diz que é a verdade. Então, saíram tudo desta aqui, gente. É só torcer essa original para enganar os incautos navegantes no mar da vida. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude. E nos abençoe, nos dê graça para vencer os laços, conhecer as astutas ciladas do diabo e vencê-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os meus irmãos, a todas as pessoas da terra. Todas podem ser abençoadas por Deus. Já tem um seguidor desse falso aí que diz que você não pode falar Deus abençoe para qualquer pessoa, não. Você tem que saber, tá bom? Jesus morreu na cruz por todos. Ele veio ao mundo para salvar a todos. E agora estão dizendo que você não pode nem dizer Deus abençoe para as pessoas. Qualquer dia eu ponho o áudio para vocês ouvirem. Que coisa baixa de um pastor dizer. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.